Bom dia aqui a todas, todos que nos assistem no programa desta manhã com dignidade e fechando esta manhã com o programa Cidade Coletiva, que nós vamos todo ar às 11 horas ao meio-dia das quartas-feiras, tratando o assunto da questão urbana, territorial como um todo e as questões ambientais, ou seja, da cidade como um todo e os territórios. Hoje nós vamos dar continuidade ao programa de debate sobre a Marielle Franco, a comunidade Marielle Franco, que se constituiu como ocupação, e que hoje vamos tratar exatamente do processo que foi da exclusão, sua exclusão, que sofreu repressão policial, já na época, a partir de 2017, 2018, até agora a vitória do acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Então, quero colocar, já começamos no programa passado, e que estiveram presentes a nossa Samara Oliveira, junto com a arquiteta Elisa Jorge, que é assessora da comunidade há muitos anos, muito tempo, na época já, inclusive o nosso mandato como vereador, a chefe de gabinete, vinha acompanhando isso. Então, as duas, no programa passado, fizeram uma espécie de apanhado, né, geral de como é que surgiu esta ocupação Marielle Franco, que está aqui no maciço do Morro da Cruz, na parte leste, ali do lado da Serrinha, né, a parte que está voltada mais para a Universidade Federal, e também para aquela parte, e depois para a parte de Sacos Limões, dali se vê os Sacos Limões, Bahia Sul, não é isso? Como é que se constituiu como é que foi ocupando essa área, que é uma área, tem uma parte pública e uma parte privada. Então, isso nós vamos. Hoje, a Samara Oliveira e a arquiteta Elisa Jorge, que também faz parte do movimento comunitário, do movimento nacional de luta pela moradia, elas explicaram todo esse processo até chegar no programa Minha Casa Minha Vida, e fizeram uma espécie de abordagem inicial. Então, hoje vamos dar continuidade àquele programa da quarta-feira passada, agora aprofundando mais sobre como é que foi a tramitação desse projeto do programa Minha Casa Minha Vida, ali no maciço do Morro da Cruz, e que pega uma parte mais, vamos dizer, pública, que é a área da prefeitura, onde estão alojadas várias famílias que tiveram se realocadas para poder colocar ali os blocos de apartamento que vão abrigar 188 apartamentos, com área de serviço, enfim, isso vou tudo explicar agora o arquiteto C. Ribeiro daqui a pouco. Então é isso. Então eu queria aqui convidar o nosso arquiteto Loureci Ribeiro, chama de C. Ribeiro ou C. Bom dia, companheiro, amigo, arquiteto. Bom dia, Lino, bom dia. Opa, tá ouvindo ou não? Estou escutando. Pode continuar. Bom dia. Então, bom dia, companheiros, companheiras, aí, os companheiros internautas, pessoal das comunidades que estão aí também nos acompanhando. Primeiro, seria super importante a presença aqui também nesse instante do pessoal da assessoria jurídica da comunidade e que atua aqui de forma pro bono, que são os companheiros do IGENTES, que eles tiveram um papel fundamental também no processo de defesa e na organização exatamente dessa parte fundamental, que é o embate jurídico, porque trata-se de uma área em que ela vem se arrastando desde 2018, em especial, um agente ligado aos movimentos, vinculado à defesa dessa área, né? E aí, nisso passa um conjunto de atores, Lino, que você bem conhece, que são os grupos diversos da luta da moradia, que tem caráter local e nacional, né? Então, eles, e aí, com acesso junto com os companheiros e companheiras do IGENTES, que tem as advogadas e tem os companheiros advogados dentro, foi um processo rico, na realidade, em que mostra que essa luta ela se dá no domínio do conhecimento da lei e no processo de resistência e luta das comunidades e, inclusive, do apoio da sociedade civil, que está percebendo, na realidade, que trata-se de uma luta por direito fundamental, que está lá contido na Constituição, no seu artigo 6º,
tanto quanto está lá a educação, a saúde, o transporte, e, portanto, é uma política que ela tem que ter um caráter de Estado e não somente de governo, né? Mesmo com a vinda do governo Lula lá em 2003, e foi ali que se começou a construir uma política nacional de habitação e interesse social, a gente percebe que entra governo e sai governo, né, como foi a questão do golpe na Dilma e as eleições depois de 2018, e que levou aquela figura nefasta à presidência da República, que isso se apaga de uma hora para outra, né? Tínhamos um plano nacional de habitação, tínhamos um programa nacional de habitação, isso repassou aos municípios, aos estados, todos lá entre 2008 e até o governo da Dilma estavam integrados numa política participativa republicana do conjunto da nação brasileira. No entanto, o golpe na Dilma fez com que acabassem essas obrigações, vamos dizer, esses deveres do poder público para poder, de fato, garantir o artigo 6º da Constituição, que fala sobre os direitos fundamentais, e ali está a moradia. Lino, eu estou fazendo esse à parte antes, tá? Porque muitos companheiros e companheiras desconhecem que isso tem um papel e importância, e já um consenso jurídico, tá? Tanto quanto é o direito à saúde, à educação, ao transporte, né? E, concretamente, a habitação sempre esteve na rabeira, ou na época do BNH, que tinha uma política, a gente pode até questionar ela, ou então naquilo que era o princípio de que o salário mínimo deveria conter recursos suficientes para a gente poder garantir a nossa saúde, a nosso direito à moradia, ou seja, tudo aquilo que a gente sabe que não cabe no salário mínimo, né? Então, veio como direito constitucional a partir da reforma que foi feita com a Constituinte de 88, né, na qual a gente, os movimentos sociais como um todo, os companheiros das comunidades de palafita, morros, favelas, alagados, as entidades civis que trabalham a questão da reforma urbana e da moradia, os movimentos nacionais de luta pela moradia, nós fizemos um processo de assinaturas e de emendas populares para a Constituição, que a gente subiu com carrinhos de mão, levando mais de 1 milhão de assinaturas lá no Congresso Nacional. Então, isso é um processo de tomada de consciência e civilidade da sociedade que, infelizmente, os nossos políticos não têm isso como política de governo, de Estado. No máximo, quando pressionado, tem alguma coisa como política de governo. E isso é complicado. Então, nós estamos num processo ainda de fazer valer aquilo que são as leis e fazer valer aquilo que se chama função social da propriedade, que é também muito ignorado pelos prefeitos, pelos governadores, e acaba, na realidade, a propriedade não cumprindo a sua função social, porque não tem interesse dos governantes que estão a serviço dos setores privados, para que não se mexa em nada na propriedade que está ociosa na cidade, e que, ao mesmo tempo que está ociosa, enriquece no valor imobiliário, porque, na realidade, a infraestrutura pública e dos outros setores privados é que engorda esses caras que ficam explorando a mais-valia, o processo de urbanização frequente nos municípios por demanda, e muitas vezes até por demanda e pressão da população. Então, o que nós estamos discutindo é a comunidade de Maria de Franco, em que ela acessa um programa de um governo que tem uma perspectiva de política de Estado, que não, em momento nenhum, elimina ou discrimina qualquer prefeitura, seja de qual for o governo, mas está atento, na realidade, a um processo de respeito à demanda e ao direito da população do município. Por isso, a gente parabeniza, na realidade, todos os atores, agentes que conseguem, na realidade, ter esse entendimento, seja de que partido for, e a gente conseguir avançar no campo da cidade dessa política. No caso, especificamente da Maria de Franco, nós estamos falando de uma ocupação em que ela começou a se desdobrar a partir de 2017, de uma forma espontânea. Na área existiam exatamente 3 companheiros históricos lá, que era o Mancha, que era o Mancha, a Dejanira, e esqueci o nome de um outro companheiro lá, tá? que eram os caras que estavam ocupando aquela área. E que área é essa, Lino? Você é vereador e sabe que área é essa. Essa área é uma das áreas que nós discutimos quando existia a obrigatoriedade de fazer conferência da cidade para estabelecer, inclusive, uma política municipal de habitação e interesse social. Nós, em 2018, conseguimos construir uma resolução de um programa de habitação municipal, criando um fundo municipal, criando um conselho municipal, um conjunto de derivados que são necessários, na realidade, para poder acessar recursos do governo federal na questão da urbanidade, instrumentos vinculados à política urbana. Era importante que se colocasse no município estruturas
como Secretaria de Habitação, Conselho de Habitação, Fundo Municipal e Política Municipal. 2012, nós fechamos isso com mais de 110 áreas apontadas, definidas, mapeadas pelo Poder Público Municipal, junto com essa conferência, que é uma conferência chamada, na verdade, pelo Poder Público Municipal, na qual nós, um processo histórico de resistência há muito tempo, um debate do plano diretor, com debate de cidades justas e inclusivas, nós construímos, na verdade, uma política municipal que, em 2012, dizia que a gente ia encerrar o déficit habitacional até 2025, exatamente no ano de hoje. Tá? Ou seja, existia um conjunto de metas, um conjunto de programas que estavam contidos no Programa Nacional de Habitação e Interesse Social do governo Lula naquele período, que consolidou-se isso a partir de 2008, e ali começou os programas Minha Casa Minha Vida. Então, e ali, na realidade, com o apoio e com a pressão na Câmara de Vereadores, nós construímos um conjunto de áreas de interesse social. Essas áreas de interesse social estariam voltadas à habitação popular. Então, é bom que a gente resgate uma história que tem, que muitas vezes está encoberta, que é da resistência popular, da construção de políticas públicas e de compromissos assumidos e compromissos definidos e não assumidos pelos governos seguintes, e nem o próprio governo daquela época de 2012. Ao ponto tal que, em 2013, existia recurso para Marielle Franco, para fazer 182 apartamentos ali em cima. O projeto foi feito de uma forma autoritária, sem participação dos companheiros técnicos, dos companheiros vinculados à demanda da habitação no município. Nós não conseguimos participar. Foi feito um projeto em que, quase uma vez e meia, o recurso que viria para essas 182 famílias, uma vez e meia desse recurso, e não podia usar para isso, era usado somente para fazer contenção de costa. E eles escondiam e queriam fazer passar de que a área que tinha para fazer habitação é aquela carne de pescoço que a companheira foi e ocupou. E foi e ocupou, e não ocupou a área, outra área ao lado, de forma consciente, porque a gente queria ter uma área plana para poder viabilizar exatamente a verticalização e a demanda de todos os companheiros que estavam ali e do entorno. A Marielle Franco, ela tem dois viés. Tem ali que passa a Transcaieira, vira para o lado do Saco dos Limões e passa a Transcaieira, vira para o lado da universidade, ali da Carvoeira. A Carvoeira estava com uma ocupação de mais de 120 famílias, já naquela época. Tá? Hoje ela deve ter tranquilamente umas 300 famílias. Tá? Essa parte que era chamada de parte privada, que não era privada, que pertencia a um grileiro, tá? Um devedor de impostos, que é o Hélio Souza. Hélio Costa. Hélio Costa. Hélio Costa, é que ele tem o nome de um repórter da cidade aí. Bom, mas esse, na realidade, era devedor de PTU, tá? E tinha uma dívida enorme. E nós, desde sempre, você, a companheirada, a gente advogava no sentido, tem que ter função social. Ainda é devedor de PTU, faz uma proposta de incorporar esse patrimônio para cumprir a função social no patrimônio da universidade, da prefeitura, para cumprir a função de habitação. Esse processo deu seguimento, resolveu-se isso, mas a prefeitura muitas vezes escondia essa informação. Não queria fazer esse debate com a gente. Bom, resultado. 2013, por conta de um projeto mal feito, por parte da Prefeitura Municipal de Florianópolis, inclusive com muitos técnicos que ainda se mantêm hoje na Prefeitura, que já reavaliaram, inclusive, o equívoco que foi naquele momento, nós perdemos os recursos Minha Casa Minha Vida lá em 2013. A população que não tem onde morar, qualquer lugar é lugar para poder resolver tirar o aluguel da sua mesa, da sua comida, da roupa das crianças, ou seja, daquilo que é para dar alguma condição mínima, nem digo digna, mas de sobrevivência, na verdade, para essas famílias. E foi o que aconteceu. E digo eu, ainda bem que aconteceu, porque o processo de grilagem de área pública e depois ninguém tira, é o cão. E foi exatamente essa ocupação que aconteceu em 2017, por falta de política pública, que estava prevista, que até 2025 zerava tudo, e essas áreas continuaram na mão, algumas inclusive já foram vendidas. Algumas já foram vendidas. Plano de 2012, as 110 áreas, 112 áreas que existem lá, ou boa parte delas foram vendidas. Não poderia ter feito isso. A Marielle Franco, quando ela ocupa,
inicialmente com 35 famílias, que se deu lá em 2018, onde teve a ação truculenta da prefeitura e da polícia militar, ela vai fazer a salvaguarda do seu direito e desta área. Só um pouquinho. Então, só um pouquinho. Tu vai entrar agora na parte específica ali, né? Começa com a tramitação toda. Mas vamos recuar um pouquinho, porque a Samara está para entrar, tá? Só para saber. Ela já vai entrar. Mas assim, nessa Lino, só para o pessoal saber, a Samara está fazendo nebulização do filho dela, tá? Então, está tentando para poder entrar. Isso, aliás, ela fez um belo depoimento no outro programa com o filho no colo. Isso é uma coisa assim incrível. Só se o Si, para quem não sabe, eu não apresentei o Si. Ele é um militante muito antigo, tá? Ele é ligado ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né? Porque eu ia te apresentar ali, mas já entrou direto na pré-eleição. E ele foi assessor técnico, político da comunidade, desde o início, e antes. Não é? Então, já participou de vários processos de ocupação, enfim, não é isso? Podemos citar alguns, né? Na Palhoça, Nova Esperança 1, 2, enfim, né? E outros, né? No norte da Vila Esperança também, lá em Inglês, e vai embora. A Fabiano de Cristo também, não é assim? Enfim, e o Si acompanhando, eu queria te colocar para te lembrar aqui, que é já que estava dando esse histórico, é fundamental para nós, as 100 e poucas áreas marcadas, isso é importante, colocaste com memória. Aquela conferência, lembra? 2018, da conferência da audiência pública da cidade, lembra? Que ali nós fizemos uma avaliação das metas estipuladas até então, 2010, 2012, pelo PMIS, Plano Municipal de Habitação e Interesse Social, isso está falando, que fixou 15 mil para bater até 2025. Dessa maneira, esse ano. Aliás, é importante se nós fazermos um evento, um debate sobre esse balanço desse plano municipal que ficou lá atrás, tá? E lá tem assessoria técnica gratuita, tá? Então, coloca um pouquinho isso aí, esse balanço rápido. Porque lembra aquela conferência que o pessoal ocupou, e começou a mesa, né? Complicada. Vocês foram quase que ocuparam a mesa, né? O Lino está cortando. Nós fizemos um balanço, lembra, das metas ali, naquele momento. Está cortando a sua fala. Alô. Repetindo, beleza. Aquela conferência, vamos dizer, de habitação de 2018, a conferência. Audiência. Teve também de saneamento, lembra? Mas a de habitação, eu acho que foi no Estudo de Educação, né? Ali você deve fazer um balanço do plano que está meio que parado desde 2010, 2012. E aí nós repensamos as metas e uma série de objetivos, entre os quais, não me esqueço, 2% do orçamento para habitação, lembra? E tem outros. Então, acho que é importante colocar esse quadro, né? Essa avaliação. Alô? Então, esse episódio... Pode falar. Eu estou falando meio... Eu estou falando entrecortado porque eu não sei se você continua falando ou não, mas você está falando bem, então você está ouvindo bem também. Então, vamos lá. Eu acho que é importante esse... Beleza. É importante esse resgate que você fez aí daquele momento histórico, que foi um momento em que o movimento, na realidade, percebendo que não tinha mais política nacional de habitação, porque deram o golpe na Dilma e não construíram uma única casa, nós brigamos para que projetos que estavam em andamento não parassem, na realidade, tá? E se nós pegarmos, companheiro, só fazer uma parte aqui, Tarino. A promotoria da Caixa Econômica Federal, por conta dos balanços que eles têm que fazer sobre os recursos e obras que tiverem andamento e prestação de conta, ela constatou que de 2018, em especial 2018, 2019, na realidade, tá? Até 2022, não houve a contratação de nenhuma casa verde e amarela, ou seja, faixa 1, pelo governo até então. Ou seja, aquilo que nós já presenciávamos aqui, com o golpe na Dilma, e que acabaram com qualquer vontade política com a habitação de interesse social em Florianópolis, no campo nacional, aquele elemento que foi colocado o presidente não fez nada a mais do que fazer propaganda de Casa Verde e Amarela, mas somente na conclusão do que já estava contratado antes. Ou seja, e nós estamos dizendo que o que nós vivemos lá em 2018, fazendo pressão naquela conferência, que era uma conferência a princípio do interesse de ser de chapa branca, muito empresário, muitos setores que gostam muito bem das terceirizações,
fazendo um debate sobre saneamento, sobre a lógica da economia, do lucro e não da função social, da habitação também na mesma perspectiva, portanto, se fosse para fazer para as classes de rendas maiores e não para a população em geral. Nós, do movimento social vinculado ao saneamento, meio ambiente, moradia, direito à cidade, nós entramos nas duas conferências e passamos, porque o que eles estavam fazendo naquele momento? Definir diretrizes, prioridades, pensando que iriam passar as prioridades do capital. Ou seja, nós tomamos aquelas duas conferências de uma forma diferenciada, mas tomamos elas e botamos nela as principais obrigações, prioridades, eram as sociais. Resgatamos tudo que estava no plano de saneamento que a gente construiu anteriormente e resgatamos tudo que estava no plano de habitação. E eles engavetaram, não fizeram nada até hoje. Continuam insistindo em querer colocar o saneamento ali na Resex da Costeira, ou então lá naquele manguezal do Rio Tavares, e na habitação fizeram 4 casinhas de madeira no governo que foi o governo do Jean. O Jean tinha como vice-prefeito, quem? O Topázio. O Topázio quem? Aquele que foi eleito e agora foi reeleito. Nós não temos esperança nenhuma com esse setor que não tem compromisso com a política pública. Nós agradecemos por demais, não agradecemos. Nós dizemos que é importante e tem que ser assim. O governo federal tem que ser extremamente republicano. Não interessa quem está no governo, interessa a população que precisa de política pública. E naquele momento nós reafirmamos isso em 2018. E agora, o processo da Marielle Franco, que foi de 2017, e em 2018 ela foi truculentamente atacada pela polícia do Topázio e do Jean, certo? E que nós tínhamos naquele dia dessa truculência acontecendo em Florianópolis o quê? O encontro estadual de prefeitos, cujo o presidente desse encontro era o Vonei Morastoni. Aqui nesse dia estava acontecendo um primeiro debate em Santa Catarina, presencial, com os presidenciáveis. Lembra você e a população que o Lula não pôde ser candidato com o golpe que deram sobre ele? O Haddad não veio a esse encontro, já era candidato, mas não veio para esse encontro. E nós, Lino, nesse dia, o teu gabinete foi procurado pela companheira Joana, pela companheira Bia, em busca de socorro do que estava acontecendo. Nós estávamos, enquanto movimento social, fazendo uma atividade lá no Brejaru, né? Lá no Brejaru, com a ocupação Vila Esperança, e também depois aqui com os companheiros da Fabiano de Cristo, e ao saber disso, nós viemos ali para o encontro que estava tendo ali no Centro-Sul, de debate dos candidatos, pedimos pinico para poder falar, não teve jeito de falar, falamos inclusive com o candidato do PDT, o Ciro Gomes, para dar um tempo para a gente, ficou aquele milindre, e o que a gente fez? Em forma de jogral, tínhamos 10 companheiros das comunidades lá, em forma de jogral, nós solicitamos um tempo para fala, uma vez que a população estava sendo massacrada lá no morro. E aí tivemos acesso a isso. Um companheiro da comunidade, e mais nós fazendo lá a denúncia que estava acontecendo. Ou seja, nós estamos resgatando, Lino, um processo de resistência política na qual está enquadrado a comunidade Marielle Franco e na qual ela tem legítimo poder e direito de reclamar o seu lugar no direito à cidade e no direito à moradia. E isso é chamado de quê? Invasão. Nós não invadimos nada que tenha ocupação, que tenha função social. Nós não ocupamos nada que tenha direito à cidade permitido dentro dele. Nós somente ocupamos aquilo que está ocioso e sem política pública para dar função a esta propriedade, seja pública, seja privada. Mesmo que se diga, na lei, de que ocupar terra pública é crime, não é crime quando essa terra pública tem uma função social e desde 2012 não é cumprida. Portanto, tem uma disputa jurídica legal pelo direito e nós não vamos nos curvar em nenhum momento, quanto o Estado tenha recurso, tenha terra e não cumpre a sua função. Mesmo que na lei diz que a gente não pode ocupar terra pública. Então, porque a gente faz o quê? A defesa dessa terra pública. Porque várias terras públicas, como estavam marcadas aquelas lá de 2012, já foram vendidas. Tinha um plano, tinha uma política. E é com base nisso, Lino. Então, eu vou entrar agora no debate que nós temos. O governo federal construiu um Plano Nacional de Habitação e Interesse Social
vinculado ao conjunto da população que ganha de 0 até 8 salários mínimos, entendendo que tem dificuldade até os companheiros assalariados que ganham 8 salários mínimos, por conta do mercado, por conta dos financiamentos com os bancos que não viabilizam isso. E aí colocou o Banco do Brasil, a Caixa, para viabilizar também recursos em taxas menores para essa população. Em Florianópolis, todas as empresas de comércio e de serviço que se construíram nessa base de comércio e serviço, todas elas hoje estão associadas a uma empreiteira, a uma incorporadora, a uma imobiliária, exatamente porque o capital especulativo financeiro vinculado à terra pública e privada é fundamental para a manutenção do poder e da política de exclusão nessa cidade feita pelo capital e pelos seus governantes. Essa conversa é uma conversa que ela tem que ser feita seriamente, e nós temos que chamar esse debate com quem quer discutir isso seriamente. A academia entende isso, o movimento social entende isso, as entidades de classe vinculadas à função social da propriedade, vinculado à política urbana, de reforma urbana, que está atrasada pra caraca, tanto quanto é a reforma agrária, que isso impregna no país o atraso no direito da cidade, na evolução da cidade, no direito da sociedade, no campo e na cidade. Então, esse debate é um debate rico, na realidade, que é super legal, e era super legal a companheira Luzia, a companheira Celina, o companheiro Marcelo Scherer, que é defensor público, que tem um papel tão importante nesse processo, os companheiros mais diversos das comunidades, enquanto suas lideranças originárias da comunidade, os companheiros dos outros movimentos que atuam na cidade, o pessoal da UP, que é ligado ao movimento de lutas de bairros e favelas, o companheiro da Brigada Popular, que é ligado historicamente a essa demanda da moradia, os companheiros do Partidão, a Célula Popular do Partidão, do Partido Comunista do Brasil, que tem uma vinculação forte no campo e na cidade nesse debate, os companheiros vinculados ao processo de resistência das mais diversas ocupações, você listou aí algumas, né? E naquela época, todos esses companheiros, a universidade, o pessoal do direito, o pessoal das nossas entidades nacionais, elas estiveram juntando força com a gente nesse processo e estão até hoje. São protagonistas de uma forma ou de outra. Tem muitos companheiros que fazem uma avaliação de que a voz que tem que ser colocada é somente daquele que faz a demanda, aquele que tem a demanda. Nós temos saber e nós temos que socializar e saber e entrar para o debate, empoderar esses companheiros. É necessário que eles venham para um debate próprio e façam essa proposta aqui, Lino, que o teu programa possa trazer somente as lideranças comunitárias envolvidas nas mais diversas ocupações urbanas, inclusive aquelas que estão numa situação parecida da Marielle Franco, que é os companheiros lá da Vida e Esperança dos ingleses e do pessoal lá da Vila do Arvoredo. Eles estão engabelados pela prefeitura, ou tentando ser engabelados pela prefeitura, com um projeto financiado pelo BID, que não tem o mínimo, o mesmo controle social que tem os projetos do governo federal. Chegaram a colocar nos projetos dessas duas comunidades torres de vigia, como se fosse campo de concentração. Em nome do quê? Da dita segurança. De segurança de quem? De fora para dentro e de dentro para fora. E não tem espaço no Minha Casa Minha Vida para botar torre de controle, luzes acesas, não sei o quê, para controle popular, para controle social. Isso é elemento do fascismo, do autoritarismo, mas isso está nos limites do que foi colocado pela gestão municipal para discutir essas duas questões. Estou fazendo uma denúncia, fizemos essa denúncia, fomos fazer esse debate quando eles chamaram audiências públicas nessas comunidades, fizemos enfrentamento e não se colocaram a respeitar da mesma forma que respeitaram na marra na Marielle Franco. Lá eles impuseram. Lá nós estamos, inclusive, atrasadíssimos nesse debate. Recurso do BID, colocado como fomento social, infelizmente, que foi colocado, inclusive, para fazer o quê? As obras de melhoria da área leste do centro, que interessa ao capital. Inclusive a rodoviária estava colocada como empreendimento vinculado à assistência à saúde, à habitação. Já desvirtuaram isso. E estava colocado lá no discurso do BID. Esses caras fazem da política uma putaria e a sua casa, o seu banheiro. É um horror. Então, lindo assim, ó, esse debate. E aí, o que aconteceu no campo nacional? No campo nacional, nós construímos, enquanto movimento social, arquitetos, urbanistas, os movimentos, as comunidades, aquela emenda lá atrás, lá na Constituição, e continuamos trilhando, conseguimos chegar, inclusive, ao Estatuto da Cidade, em 2001,
lá com o governo do Fernando Henrique Cardoso, e lá já tinha toda a modulação para o Ministério da Cidade, para a política urbana, para tudo aquilo que quando o Lula entrou, a coisa, entende, desagou, foi feita. Inicialmente com o companheiro Olívio Dutra como ministro da cidade, depois entrou lá, 2 anos depois entrou alguma coisa lá que acabou, na verdade, cortando um pouco o ritmo que estava colocado, mas a gente retomou as histórias e teve um plano municipal, um plano nacional, uma política nacional, um conjunto de obrigações dos estados, dos municípios, para poder, de fato, viabilizar essa política urbana que estava fragmentada em diversos órgãos do governo federal. Habitação estava num canto, saneamento estava no outro canto, mobilidade urbana estava no outro canto, parques públicos, ou seja, as políticas que diz respeito ao direito à cidade para todos estava fragmentada. O governo veio com a demanda do movimento social, com os militantes de esquerda, em especial os companheiros do PT, PCdoB, PCB, PDT, PSB. Eu posso estar esquecendo algum aqui, me desculpe, companheiros históricos do PMDB, vinculado a isso também, tá? Então, esses companheiros, e das mais diversas matizes, tá? Muita companheirada... É o PSOL também, né, depois. O PSOL, não, é que o PSOL veio depois, com a fragmentação do PT, na realidade, né? Claro. Então, tem uma história trazida aí, e que o PSOL já participava por dentro do PT, e depois, enquanto PSOL, todos esses companheiros e companheiras tinham um compromisso com isso e construímos aquela maravilha que foi a política nacional, o plano nacional e os programas. Quero entrar nos programas. Samara, beleza você presente. Ouvi também a tua entrevista na vez passada. Parabéns para você, para o Lino, para a Elisa, para quem fez aquele debate lá. Eu quero só concluir aqui, então, Samara, que o Lino está fazendo uma provocação de como é que entra, na realidade, o Minha Casa Minha Vida, lá na Marielle Franco. Então, estou resgatando esse processo histórico de resistência, em que vocês, inclusive, já em 2017, e você em 2018, participou desse processo de ocupação de uma área que tinha uma função social, que deveria ter, tinha uma destinação social, mas que não tinha função social por conta dos governos aqui do Estado, e do governo federal também, que não tinha política para isso. Beleza. Nós construímos o quê, Lino? Estava falando política pública de 0 a 8 salários mínimos, pegando as mais diversas classes que tivessem de classe média, classe média baixa, e acompanhada com grande dificuldade de poder, de renda em função da maneira com que são explorados pelo capital, de cabo a rabo no país, no campo e na cidade. Bom, essa política de interesse social, nós construímos ela com 2 viés. Um viés que estabelecesse o empoderamento, o reconhecimento dos movimentos sociais, das áreas em disputas, nossa, com o capital especulativo imobiliário. E uma outra área, e que incorporava toda a sociedade, inclusive setores imobiliários, para poder dar conta da demanda, seja social, seja da demanda mais ampla. E, nesse sentido, tivemos, no campo e na cidade, sempre uma lógica de faixa 1 para ser atendida, tanto pelo setor do capital, ou seja, das empreiteiras, tá, que vem isso, uma função de lucro, e aquelas entidades, como a entidade que eu faço parte, que é entidade organizativa dessa demanda, e é sem fins lucrativos. É de gestão direta do interesse dessa população, quando ela não está assistida por interesse das prefeituras ou do governo do Estado, ou quando as prefeituras e o governo do Estado querem selar com a gente, com várias entidades, uma parceria, porque a gente conhece o caminho e tem um diálogo permanente com essa população. Somos muito mais afeitos a fazer isso do que uma empreiteira. A empreiteira vem, faz o projeto, a 4 paredes, otimiza tudo que tem que poder fazer para poder viabilizar menos recurso a ser gasto, na realidade, ganhando o mesmo valor. Só para saber, Lino, nós estamos fazendo casa de 52 metros quadrados, tá? Com telha de barro, telha cerâmica, forro de PVC, casa de alvenaria, água, luz, sistema de esgoto, tá? Por R$75 mil no campo. Sabe quanto? Aí o que é? 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, copa integrada e área de serviço. E uma varandinha de entrada, como diz o Lula, para fazer lá a varanda do PUM, e aí aquela calçadinha no entorno, tá? Para as pessoas poderem circular no dia de chuva e não ter esse problema, e também não ficar estourando também o reboco, porque a tinta, porque mancha, não sei o que mais. Nós fazemos por R$75 mil, com a participação direta da comunidade.
Sabe quanto que ganha cada apartamento ali no Areia Franca para a empreiteira? Ganha 170 mil para cada unidade. Verticalizada que pode, inclusive, nesse sentido, tá? Dá muito mais agilidade e proatividade para o processo construtivo. E mais do que isso, e existe ainda, e nós vamos vasculhar isso até o final, tá? Um bônus do prefeito para cada casa, para a empreiteira que assumisse isso. E nós estamos dizendo, dá para fazer com 170 mil. O capital é olho gordo. Tá? E existe aí a possibilidade de ter, nesses 10 mil, aqueles famosos cambalachos, que se acaba colocando dinheiro público, onde já tem recurso federal, para viabilizar. Porque a Caixa Econômica Federal, tá? Os técnicos do movimentos sociais fazem uma leitura de que num processo produtivo coletivo, é possível a gente viabilizar com esse recurso de 170 mil, no Brasil inteiro, né? É possível, com o setor produtivo do capital, ter lucro em cima e produzir com esse valor. Muitos aqui no Estado, desses setores, não aceitaram as chamadas que foi aberta das prefeituras, em que a Caixa teve um papel fundamental de convencer esses prefeitos, apresentando o plano, enquanto gerente de governo, que faz o debate com as prefeituras. Lá está o companheiro Gevaé, outros companheiros que estão lá dentro da Caixa, que tem esse papel de articular o gestor público para poder se entrar no processo, ver qual é o melhor programa que tem. E aí o que acontece? As prefeituras que vieram para dentro, e foram poucas, tá? E Florianópolis veio, e aí parabéns para Florianópolis que veio para dentro, elas, na realidade, lançaram editais para as empresas, e elas não vieram. Como no Brasil inteiro, foi uma resposta dada pelo capital para essa política pública. Muitos depois, apertados, na realidade, pelas ações de governo geral, inclusive federal, resolveram que entra no processo, porque eram clientes do governo federal em vários outros empreendimentos. Aqui em Florianópolis e aqui nos estados, as prefeituras fizeram um chamado para os amigos, empreiteiros, que já trabalham com eles, e ofereceram, até onde a gente sabe, 10 mil reais a mais por cada casa dessa. Esses recursos vieram do dinheiro público nosso aqui do município. É legal a gente construir o Fundo Municipal de Habitação para botar recurso onde não tem recurso. Esse tem recurso, esse programa tem recurso. E esse dinheiro público tem sido colocado, esses 10 mil, para resolver outras demandas urgentes que nós temos em Florianópolis. Não, foi colocado dessa forma. E a gente já viu essas coisas acontecerem, e isso virar o quê? Dinheiro público do município na mão do prefeito, colocando para uma coisa que já tem recurso, e depois isso vira o quê? Caixa 2 de campanha. Então, nós estamos também de olho no gato e no rato, fazendo esse tipo de avaliação aqui. Aí, então, o Lino estava falando qual foi o programa que adotou a prefeitura. Adotou um chamamento de programa do FAR, que as empreiteiras, as construtoras definem tudo. A prefeitura dá como é que a gente diz, dá uma orientação geral do partido, da necessidade do projeto, faz até um estudo de volume, não sei o que mais, tal, coloca na mão dos caras, e os caras depois mexem, remexem e fazem como querem. Nós tentamos participar desse debate com a prefeitura, já não foi possível. Com as empreiteiras, menos ainda. Então, aí eu vou jogar aqui a outra coisa. Não, essa semana eu faço outra coisa. O que é que nós estamos sofrendo lá na mão dessa catrefa toda? Então, eu vou continuar ainda com o programa. Qual o melhor programa que seria para cá, para Florianópolis? Seria do Fundo de Desenvolvimento Social, o FDS, porque esse empodera tanto o setor privado quanto o público para poder garantir com que a gestão possa ser também colocada para as entidades organizativas sem fins lucrativos. A nossa relação, se tivéssemos nós, ou se tivéssemos os outros companheiros que têm essas entidades aqui no Estado, seria fantástica, na realidade, porque esse recurso não é apresentado para a gente é apresentado carne do pescoço. Sim, peraí. Só uma questão de ordem, questão de ordem, porque senão eu estou aqui com a Samara aqui para entrar, mas só a Samara. Bom dia, Samara, tudo bom? Bom dia, Lino, bom dia, Samara. Si, tudo bem? Samara Oliveira é a liderança local da coordenação lá do Marielle Franco, certo? Já falou no outro programa, durante 25 minutos, foi uma bela depoimento, e até mais, né? Depois falou, ela está com um bebê ali também junto, né? Está na nebulização ainda há pouco. Então, só antes da Samara falar, para tu fechar aí, porque a Samara vai dar um depoimento desse processo, ela explicou antes da questão histórica, que também já colocaste. Agora ela vai explicar um pouco sobre as infindáveis reuniões da Assembleia dentro da comunidade,
E como é que chegaram a essa vitória que foi assinar a ordem de serviço ali junto com o prefeito, lembra? Lá na prefeitura. Então, esse foi o marco. Depois dali para frente, e aí começa a discussão aqui que já você levantar na passada, que é o acesso ao projeto, a obra e acompanhamento. Mas, só para voltar aqui ao para as pessoas, para o público em geral, explica bem a diferença entre FAR, que é Fundo de Arrendamento Residencial, e FDS, que é Fundo de Desenvolvimento Social. Explica essa diferença aí, porque para as pessoas não estão sabendo. Segundo, é só para explicar para as pessoas que tu colocasse, eu estou aqui uma espécie de meio glossário aqui, explicar. O Ciro falou até 8 salários mínimos. É assim, para quem não sabe, a faixa 1 vai até 2.850, a faixa 2, 2.850 a 4.700, e a faixa 3 vai de 4.700 a 8.600, e a última, essa aí que você se referiu, faixa 4, de 8.600 a 12 mil reais. E o Ciro levantou muito bem que essa parte, mas isso é classe média. Peraí, mas isso aí, devido ao arroxo salarial, toda a situação que nós vemos no país, esse pessoal está já no aumento do governo de entrar o apoio total ou parcial ou, de financiamento para esse setor que também hoje, que chamada classe média, está com o salário achatado. Então, também é a preocupação que se levantou de pegar esse programa. Então, nessas 4 faixas, nós estamos nos referindo. O que está aqui, amarelo, é a faixa 1, certo? Até 2.850. Então, agora, eu queria dar um fechamento aí para a Samara entrar aí um pouco também, explicar esse processo dentro da Marielle, com Minha Casa Minha Vida, que finalmente foi conquistada. Então, beleza. Então, eu vou só tentar fazer um resumo, então, do que é o FDS, o que é o FAR, tá? E exatamente sobre a lógica do que se empodera e do que coloca no sistema produtivo dessas casas e como que isso dá um olhar diferenciado para os beneficiários, aqueles que têm direito lá pelo artigo 6º da Constituição e pela Política Nacional de Habitação e Interesse Social. Então, o FAR, ele empodera as entidades organizativas da sociedade civil, sem fins lucrativos, para poder tocar esses projetos. E o FAR, o FDS. O FDS faz isso. Ele empodera. O FDS, que é Fundo de Desenvolvimento Social, que é com recursos a fundo perdido do governo federal e da Caixa do Banco do Brasil, né, e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, né, eles fazem, na realidade, o empoderamento desse setor que, politicamente, é visto sem o direito democrático da participação pelos governantes. E para não ficar sujeito à vontade do governante municipal ou estadual, mas sim sujeito ao interesse da população brasileira naquilo que é o seu direito no artigo 6º e no Programa Nacional, foi criado esse programa. Tá? Ou seja, os companheiros que estão ali ocupando, por exemplo, a Anita Garibaldi, eles poderiam estar escrevendo dentro do FDS, tá? Uma empresa que eles contratariam com a gestão deles e fariam a possibilidade de entregar essas unidades. Coisa que nós fazemos com o Fundo, com Habitação e Interesse Social no campo. A nossa entidade faz isso, a nossa entidade não é empreiteira, mas ela contrata mão de obra da comunidade, se o cara tem competência, a gente paga esse valor para os caras, ou então uma construtora que vai lá para fazer isso. Por que no campo urbano nós não podemos fazer isso? É necessário que tenha, inclusive, maior flexibilização, sem perder o controle, inclusive da probidade administrativa, para que a gente tenha as nossas entidades fazendo isso. É a mesma coisa dos companheiros que estavam lá em São José, no José Nitro. É a mesma coisa dos companheiros que estão ali na Palhoça, no Brejaru. É a mesma coisa dos companheiros que estão lá na Nova Esperança, na Vila Esperança dos ingleses, ou lá na Vila do Arvoredo. Então, esse programa, vinculado com o FDS, que a prefeitura pode também buscar recurso para isso, tendo essa parceria com as entidades e os movimentos, dando gestão democrática para o processo participativo de definição do projeto, da área, do tipo de empreendimento, tá? Porque esse tem que ter. E quem sabe seja por isso que a prefeitura não quer isso, e não pediu isso, e pediu o FAR. O FAR envolve um processo não de gestão democrática do beneficiário, e ainda faz o quê? Eles fazem a seleção enquanto prefeitura, para poder indicar quem é que vai.
aí tem o cara dos ingleses, do Rio Vermelho, ou seja, do município todo, não tem nenhuma relação territorial de pertencimento, e aí impõe na marra tudo que tem, porque o camarada lá dos ingleses não são articulados, não fazem parte de um território único, não tem esse entendimento do direito que eles têm direito. Para a prefeitura, isso é legal para caraca. Mas nós temos que também entrar por aí, porque se nós não tivermos um instrumento como o FAR, nós temos dificuldade de atender a demanda urgente e necessária. O que nós temos que brigar no governo municipal, estadual e federal, tá, é que a gente tenha um mínimo, na realidade, de controle sobre isso. E esse é o debate que nós impusemos no debate com a Caixa aqui, com a Caixa nem com o prefeito. Por quê? Porque nós, movimento social, nós, os ocupantes da área, nós, os companheiros que estão ligados com assistência social, assistência técnica, temos nós, os movimentos, tem assistência técnica e tem a população. Nós, o tempo todo, construímos o quê? Nós estamos criminalizados pelo Estado de Santa Catarina e a prefeitura. Por quê? Porque nós ocupamos uma área e a prefeitura não deu solução para a saída daquelas pessoas dessa área. Era necessário resolver esse impasse. Só isso, na realidade, e além daquilo que foi despejo zero em 2020, foi que segurou os despejos na realidade. Numa área, numa parte, por crime da prefeitura de não atender a demanda de senhoras e de senhores velhos, crianças e idosos que estão nessas áreas e que a lei federal dá proteção para eles, eles queriam botar todo mundo no despejo, quando muitos eles queriam dar um aluguel social de 2, 3 meses, depois dar um pé na bunda, e nós fomos para o pau, dissemos para o juiz, nós queremos dar solução para isso, nós fizemos a salvaguarda da área, nós não ocupamos aquilo que era o filé, e para isso, como é que a gente fez? Qual foi a nossa tática? Colocar um campo de futebol nessa área, que era o filé, porque o campo de futebol e lazer interessa a todos. E aí foi por isso que a gente ficou com a carne do pescoço, segurando desde 2017 ali. E aí, com esse discurso, com essa situação, Lino, nós fizemos com que, a partir da nossa assessoria técnica do judiciário, que está aí colocado, os companheiros Celina, Luzia, e depois incorporaram, mais adiante, o Marcelo, tá? Nós impusemos que nesse FAR tivesse uma demanda fechada. É isso que está, Lino. E essa demanda fechada, ela continua com a leitura de demanda fechada, que o empreiteiro pode tudo, a prefeitura pode tudo, e nós não temos acesso aí, a Samara vai entrar com isso aí. Beleza, exatamente. Isso, exatamente. Eu queria agora, Samara, explica assim, bom, agora nós estamos com 13 minutos, né, só para terminar o programa, né? Então é o seguinte, eu vou ter que ser mais breves agora aqui, rápidos, né? Porque assim, ó, enquanto a Samara vai falando, viu, Samara, vou pedir à Sofia para passar as fotos, né, que foram encaminhadas pelo Doreci, para ir explicando, né, como é que foi essas várias reuniões, né, para chegar no final um acordo, que foi um aluguel social. Para chegar ao aluguel social, havia famílias que não concordavam, então tem toda uma... Vê se consegue sintetizar um pouco isso aí agora em poucos minutos. Né, a Samara faz isso. Então, Samara, vamos lá. Tá, bom dia novamente. Lino, desculpa o atraso, eu tô com o neném gripado e acabei me atrasando. Então, em 2023, final de 2023, dezembro de 2023, nós fomos chamados pela Kelly, a assistente social da prefeitura, para uma reunião no qual eles queriam nos fazer 2 propostas. Eles tinham como plano A, que eles nos apresentaram, e plano B, eles falavam, que era, o primeiro plano era tirar todas as casas da ocupação Marielle, terra arrasada, como eles chamavam, colocar todo mundo no aluguel social, para aí começar o empreendimento Minha Casa Minha Vida, que seriam as 192 casas. E o plano B era do lado esquerdo da creche, para quem vem lá do Saco dos Limões, subindo o morro. Eles iriam fazer 87 apartamentos e colocariam as pessoas que estavam só mais lá para baixo, em situação mais precária do que as demais famílias. De primeiro, a gente falou que o terra arrasada a gente não iria aceitar e que nós iríamos trazer as demandas para a comunidade, né? E aí depois a gente retornava. Aí, então, começou-se o turno aí de reunião, que foi reunião, muita reunião, sabe, né, Lino? Estava presente, o Ci também estava presente nessas reuniões.
Dia 23 de dezembro, a gente voltou para a comunidade, trouxe as propostas, a comunidade aceitou o plano B, que eram os 87 apartamentos do lado de lá da creche, que não atingiria as outras famílias pro lado de cá. Tá, até aí estava tudo certo. Dia 23 de dezembro a gente foi chamado, dezembro de 2023, chamados porque eles tinham recebido uma negativa do governo federal, porque eles tentaram dividir a verba. Eles queriam pôr parte da verba na ocupação Marielle e parte da verba na Tapera, em outra área lá. Nisso, a gente não sabia, né? Não tinham contado, só fomos avisados porque veio a negativa do governo federal dizendo que não, tinha que ser na área da ocupação Marielle Franco, senão não teria projeto. Aí nos chamaram e falaram que então eles tinham outro plano, que agora eles tinham uma área vermelha, que é aquela foto que passou ali, que aquelas 34 famílias tinham que ser retiradas, até então eles falavam que eram 34 famílias, retiradas daquela área para que se fosse feito um projeto ali para a prefeitura não perder o dinheiro, porque eles não podiam perder esse dinheiro. Essas eram as palavras deles, a gente não pode perder esse dinheiro, que está vindo do governo federal. Aí começou toda a confusão, porque os moradores estavam com medo, diante do nosso histórico com a prefeitura, né? Mesmo a gente entendendo como era importante o projeto, mesmo a gente tendo reuniões com a Celina, com a Luzia, contigo, com o Si, que nos traziam, de certa forma, tranquilidade, porque para andar o projeto, a coordenação em si entendia a importância, só que a comunidade estava com medo, principalmente as famílias que tinham que sair, porque a prefeitura nunca teve uma palavra reta, assim, sabe? Sempre foi tudo meio que torto, meio que escondido, e lá de trás a gente, por mais que o prefeito fosse o Jean, o Topázio era vice. Então, tudo que aconteceu a mando do Jean, o Topázio sabia, e se não se fosse contra, era a favor, como a gente sabe que é, né? Então, a gente sempre teve essa insegurança. Aí começamos a ter as reuniões, eles queriam que fosse todo mundo para o aluguel social. A gente disse que não, sem uma segurança. Então, fomos montar um projeto de acordo. Mas as famílias queriam, ao mesmo tempo, ficar na comunidade para conseguir acompanhar o projeto e que, se caso desse alguma coisa errada, elas estariam na comunidade, não estariam fora da comunidade, né? Então, elas queriam o alojamento. Até aí a prefeitura disse que podia ser, concordou com o alojamento coletivo, foi feito um projeto. Aí, em cima da hora, em junho, eles falaram que não podia, que não dava. Aí ergueu-se a possibilidade dos containers. Concordaram também de primeiro, porque eles viam que se não concordasse, dava aquele alvoroço e o negócio parava. Eles concordavam, faziam as pessoas acreditarem que ia dar certo, que estava tudo certo, e na hora, tipo, nos 45 do segundo tempo, eles diziam, não vai dar, porque tem que fazer licitação, tem que fazer não sei o quê, e para fazer a licitação tinha que ter sido lá atrás, no começo. Então, eles já sabiam que não ia dar certo, eles já sabiam que precisava toda essa parte burocrática, e mesmo assim eles iludiam as 35, 36 famílias, dizendo que sim, daria, a gente vai fazer, vocês vão ficar na comunidade, a gente vai trazer os containers, e no fim isso não acontecia. Aí o que aconteceu? Foi feito mais e mais reuniões, as famílias foram obrigadas a aceitar o aluguel social, e quando eu digo obrigadas, foi realmente obrigadas, porque se elas não aceitassem o aluguel social, a prefeitura disse que entraria com pedido de reintegração de posse daquelas famílias ali, então elas tiveram que aceitar, né? Isso colocou, eles como sempre conseguiram fazer aquela confusão na comunidade, colocando coordenação contra a comunidade, morador contra morador, porque daí se dividiu na parte que queria o projeto, mas que não seria afetado diretamente nessa primeira etapa, contra as pessoas que também queriam o projeto, mas estavam com medo do que aconteceria, porque elas tiveram que largar as casas, né? Tiveram que deixar tudo para trás e ir para o aluguel social. E dentro disso, a gente tinha mãe com criança em creche, escola, serviço perto, e a gente sabe da dificuldade que é alugar uma casa hoje quem tem criança, né?
e os valores são absurdos mesmo, aqui em cima no morro, e o aluguel não daria. A gente falou que não, porque R$ 900, que era o que eles diziam, 914, 900 alguma coisa, não teria como alugar casa, que as casas estão mais de 1.200 para cima. Aí, que com esse valor, as famílias não queriam sair, que estava complicado, que não ia dar. E nisso tudo eles tinham o tempo, a Caixa estava pressionando, porque a Caixa também tinha que trabalha com datas, né? Com tempo para tudo. E estava chegando o tempo e não estava fechando nada. Aí o que foi feito? A gente conversou, entramos num acordo que um salário mínimo daria, até um salário mínimo daria para alugar uma casa. Leva ele. E aí a prefeitura surgiu com a ideia, claro que eles têm a bancada em toda deles, então eles diziam que era para a gente não se preocupar, porque a bancada de vereadores, que a gente sabe que é toda da prefeitura, iria aprovar de imediato. Eles vieram com a proposta que eles iriam criar uma lei que é para as famílias que que têm que sair por obra de função social, eles iriam criar essa lei para que o aluguel social viesse a ser até um salário mínimo. Daí aprovaram, né, de imediato, porque a gente sabe que a bancada é deles. Se essa fosse uma proposta nossa ou da nossa luta, aí nunca que a gente ia conseguir aprovar uma coisa dessa, porque nada do que os nossos vereadores colocam lá passa, né, a gente sabe disso. Aprovaram essa lei, os moradores ficaram então mais tranquilos, e aí começaram a se ajeitar para ir para o aluguel social. Aí veio a campanha eleitoral ano passado. Parou-se tudo, né, por causa da campanha. Logo após a campanha, a gente fica sabendo que o Ministério Público Municipal, né, tinha entrado lá na justiça. A gente fez o acordo judiciário, e aí, no acordo, dizia que as famílias iriam sair da comunidade, as famílias seriam prioridade para voltar para o aluguel social, que a demanda era fechada somente para as famílias da ocupação Marielle, porque mesmo assim vai faltar apartamento, a gente tem mais famílias do que teremos em apartamento. E diversos pontos que a gente, em acordo, depois de 8, 9 meses de reuniões, a gente conseguiu tirar com prefeitura e comunidade. Aí teve esse acordo, o Ministério Público foi contra, a gente falou que então ninguém ia para o aluguel social. Gente, eu vou ter que resumir aqui, que o tempo está indo. Porque nós temos só 3 minutos, né? Para sintetizar aí, inclusive com o Ciro. Tá. Aí o que aconteceu? Então, as famílias saíram. Dezembro do ano passado, eles saíram da ocupação Marielle, estão todos no aluguel social. São 45 famílias hoje. A área já está desocupada, né? Já está cercada, já começou, inclusive. O nosso problema agora é que a gente quer estar presente, a gente quer estar vistoriando, ajudando, auxiliando, a gente quer estar integrado nas reuniões, e a gente não está conseguindo, porque eles dizem que é do programa aí, é lei do programa Minha Casa Minha Vida, que a gente tenha esse acesso após 60% da obra concluída. Eu não sei se é ou se não é, mas se fosse, Lino, eu acho que, assim, como o nosso caso é diferente, é demanda fechada, não é demanda aberta, não tem por que a gente não poder estar junto, até porque a gente não quer atrapalhar. Se a gente estivesse junto, não teria acontecido tanta coisa que tem acontecido, sabe? Eles começaram a fazer ali as ruas que são ao entorno do projeto, para a comunidade ter acesso, a comunidade lá atrás, conseguir sair e entrar da comunidade. Eles tiveram que abrir ali 2 acessos. Esses 2 acessos que eles abriram, eles fizeram um monte de buraco que nos dias de chuva fica impossibilitado da comunidade passar. As pessoas ficam presas lá atrás. Ou tem que sair e se trocar na casa de outra pessoa quando chegar aqui na frente, porque é horrível. A gente teve aquela semana de chuva ali, que foi o dia da assinatura lá da obra com o prefeito, que as pessoas não conseguiram ir porque estavam ilhadas lá atrás, não tinha como sair, sabe? E se a gente tivesse dentro, o CI, que está sempre nos auxiliando, já tinham feito os desenhos, projetos,
para aquela área ficar mais fácil das pessoas acessarem. Então, a gente não estaria tendo esse monte de dor de cabeça que está tendo agora. Mas, de novo, né, a gente está excluído, porque eles acham que a gente vai para fazer baderna ou para complicar, sendo que quem mais quer que essa obra aconteça, quem lutou desde 2017 para que essa obra saísse, para que a gente tivesse o nosso direito garantido, foi a gente. Então, a gente não vai prejudicar alguma coisa que é para nosso próprio benefício, né? Quando eu digo nosso, eu digo da comunidade, né, das pessoas que vão morar. A gente sabe que eu e as outras pessoas que moram do lado de cada comunidade, que seria a área privada, não seremos beneficiados agora. Aqui a gente está lutando pela REURB, como a gente também quer a REURB do lado de lá, que são as 45 casas que vão ficar fora do projeto, então elas, no acordo, elas têm direito à REURB. Perfeito. Sim, 1 minuto para arrematar, não vai dar tempo mais, cara. Esgotou o tempo. Eu tenho que. A Sofia tem problema técnico e tal. Dá um remate aí final para. Não, o remate é o seguinte: agradecer a todos e a todas. Não sei se foi feito aí perguntas no chat. A gente, se foi, nos repasse, que a gente pode depois responder a isso, tá? E esse desafio para fazer uma atividade aqui especificamente somente com os companheiros do judiciário, da nossa defesa, na realidade, e os companheiros das lideranças comunitárias somente entre eles, tá? E nesse processo, tá? Quem sabe lá com os judiciários, agrega dentro, tá? Lideranças de movimentos das outras ocupações que também sofrem o mesmo caminho e que se discuta lá como é que está também essa situação deles nas outras ocupações. E aí, em preferência, eu diria, debater também a questão lá da Vila Esperança, lá em cima de ingleses, e o pessoal lá da Vila do Arvoredo, que está sujeito a um projeto autoritário para caraca, tendo área lá no entorno que poderia ser resolvido, demanda que eles estão colocando dentro que não precisa ser na área deles. Beleza, Lina? É isso. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Com a gente agora. Isso, a gente mais na frente, lá para frente, a gente vai entrar, então, daqui a 2, 3 meses, vamos entrar com o aspecto jurídico, o IGENTES, talvez aí o defensor, a gente fazer uma abordagem para deixar passar um pouco esse processo, para depois fazer uma avaliação mais na frente um pouco, serão convidados. E vocês também estarão juntos nesse novo programa. Isso aí que tu colocou, sim, é uma pauta, porque também tem Mestre Moa, Beira Rio, que é a pior situação na Palhoça, Marighella, e vai embora. Então é uma pauta para esse programa. Elza Soares. Elza Soares, está um problema lá grave lá de aterramento, de alagamento, enfim. Tudo isso aí a gente Fabiano vai programar isso, para a gente fazer uma entrevista com todas as lideranças. Ok, agradecemos aí. Um abraço e aí continua com a vitória. E na luta e na pressão. Beleza. Produção Ocupar e Desacato. Realização Cooperativa Comunicação.